É permitido a movimentação segura de máquinas e equipamentos fora das instalações físicas da empresa para reparos, adequações, modernizações tecnológicas, desativação, desmonte e descarte. Então, até essas atividades, mesmo fora da empresa, elas são regulamentadas pela NR12. É permitido a segregação, o bloqueio e a sinalização que impeçam a utilização de máquina e equipamento enquanto estiverem aguardando reparos, adequações de segurança, atualização tecnológica, desativação, desmonte e descarte. Como é que isso é? Aqui eles querem dizer o seguinte: é permitido a segregação, o bloqueio e a sinalização que impeçam a utilização. Vamos imaginar as máquinas grandes, realmente acima de 5 metros, né? Eu vejo nos meus clientes por aí que o pessoal de manutenção, eles literalmente entram na máquina para executar a manutenção ou reparo. Ficam com o corpo todo dentro da máquina ou da cintura para cima dentro da máquina. Então, se por acaso chega um trabalhador de outro setor, vê a máquina desligada, chega lá, reativa a máquina, liga a máquina. Então, o trabalhador dentro da máquina, ele vai se acidentar gravemente, né? Para isso, existe o bloqueio, tá? O bloqueio, como é que isso funciona? Você pegar a parte elétrica, onde está o comando da máquina, e fazer o bloqueio através de cadeado, que você pode ver aí na figura que está aí o cadeado. É igual na NR12, 10. Você chega, bloqueia, fecha o comando dela, se houver possibilidade, depende da estrutura, né, o design da máquina. Você mete o cadeado e trava. Impossibilita que alguém chegue e acione a máquina novamente, né? Aí você pode fazer a sua manutenção, conserto com tranquilidade, tá? E quando não houver isso, você chega no comando da parte elétrica dela, abre, retira o fusível ou outra parte fundamental para a ativação da máquina, e você retira e guarda em outro canto. Então, também é um tipo de bloqueio. Ninguém consegue reativar a máquina enquanto você está fazendo a manutenção da máquina. E é importante a sinalização que impeçam a utilização da máquina. Vocês estão vendo aí também, ó, não opere, tem cartazes de máquina em manutenção, máquina em conserto. São diversos tipos de cartazes para avisar para que ela não seja ligada novamente por outra pessoa desavisada que está tendo a manutenção ou conserto dessa máquina. Chega de outro setor, já vê lá o cartaz, não acione a máquina, em manutenção, então ninguém mexe. Esses cartazes são importantíssimos e eles têm que ficar em locais de boa visualização, principalmente perto do comando da máquina, né? Painel de comando. Então, cartaz mais de um cercando os locais e mostrando ali que a máquina está em manutenção. É importantíssimo, tá? Todo treinamento que eu ministro, eu falo com o pessoal. Prestem atenção, principalmente nas atribuições. Existe em toda norma, existe atribuições do empregador e atribuições do empregado. Então, vamos começar aqui a estudar as atribuições do empregador. O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos capazes de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. É o que nós estamos estudando. Agora vamos ver vários aspectos desses subitem de atribuições, né?
do empregador. São consideradas medidas de proteção a ser adotadas nessa ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade aqui, ela aparece na NR 18, na NR 35 e praticamente em todas as normas, que é o seguinte, primeiramente, medida de proteção coletiva. Todo mundo pensa que o uso do EPI é a prioridade número 1, mas não é assim que funciona. Tá? Primeiro, tenta-se colocar o EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, não sendo suficiente para sanar, eliminar os riscos ao trabalhador, a integridade física e a saúde do trabalhador, aí sim parte-se também para o uso de EPI. Mas antes do uso de EPI também tem outro item a ser adotado pelas empresas, é chamada medidas administrativas ou de organização do trabalho. Depois que vem a medida de proteção individual. Vamos lá. Medida de proteção coletiva, o EPC. Vocês devem ter estudado outras normas, né? Então tem, vou citar rapidamente, biombos com fitas zebradas, sinalizando, né? Sinalizações de placas, também é medida coletiva. E agora, nas máquinas, que nós estamos estudando hoje, nós podemos observar diversas medidas de proteção coletiva. Nessa máquina que você está vendo aí, azul, ela tem um tampo de cor transparente, que é de acrílico, e o que acontece? Ele tem que ficar abaixado o tempo todo. À medida que alguém pega o tampo, tem até ali o dispositivo para segurar ele e levantar, o dispositivo preto. Quando levanta a tampa, a máquina trava automaticamente. Porque a grande preocupação da NR12 é com as partes móveis das máquinas, para evitar acidente ao trabalhador, né? Amputação, esmagamento, etc. Então as medidas coletivas, elas vêm exatamente para, no máximo, ao máximo, tampar as partes móveis das máquinas. Então esse é mais um exemplo aí, esse tampo de acrílico, que quando alguém puxa ele, aí trava a máquina automaticamente. Esse dispositivo vermelho, também, esse botão vermelho é o botão de emergência, é o stop. Ele também é um tipo de EPC, proteção coletiva. Se você vê algum companheiro, 2 operadores na máquina, você vê por acaso que o outro trabalhador está passando mal, começa a ficar tonto, você aciona o botão vermelho, que é o stop, a máquina vai parar imediatamente. Tá? Então são medidas de proteção coletiva. A maquita, ela tem aquele tampo, né? Também é um EPC. A lixadeira, que é a parte de proteção, também é um EPC. Tá? Medidas administrativas ou de organização são as medidas que a empresa pode tomar, fazendo o quê? O rodízio de trabalhadores, não deixando um trabalhador o tempo todo na mesma máquina. Tá? Faz um rodízio aí, inverte as posições dos operadores. Tá? A organização do trabalho, a máquina está em determinado canto, pode levá-la para um pátio mais aberto, a parte mais aberta do pátio, e a colocação dela também em determinado setor, no canto, no meio, o que for melhor para se evitar acidentes do trabalho. Tá? E tem várias outras medidas, né? E a medida de proteção, que é a que vocês mais conhecem, né? Proteção individual. Temos aí protetor auricular, luvas, óculos de proteção lente clara, capacete em alguns momentos, etc. Tá? O empregador tem a obrigação de fornecer os EPIs aos colaboradores, quando necessário. Então, você mudou de função, vai para outra máquina que precisa de
de um outro EPI que você não tem, a empresa é obrigada a te fornecer. Na aplicação dessa norma e seus anexos, devem-se considerar as características das máquinas e equipamentos de proteção, a apreciação de risco e o estado da técnica. Então vamos lá. Deve-se considerar as características das máquinas e equipamentos. Obviamente, cada máquina oferece um tipo de risco ao trabalhador na sua operação, né? A gente tem que ficar atento a isso. Então é uma rotina muito simples que as empresas já adotaram e praticam, né? Em cada máquina você vai fazer um treinamento antes de assumir a operação daquela máquina, vai receber também o EPI, conforme os riscos daquela máquina, tudo vai conforme a característica da máquina, né? Conforme a característica, muda o risco que fica exposto o trabalhador. Então, o treinamento muda, o EPI muda, o EPC muda, tudo muda. Então, precisamos sempre fazer a adequação conforme a máquina que você vai usar. A adoção de sistemas de segurança nas zonas de perigo deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho e as medidas alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nível necessário de segurança previsto nesta norma. O que acontece? Zona de perigo. A zona de perigo é aquela zona onde somente o operador da máquina permanece. É ali o contato direto com a máquina, e nós vamos estudar mais à frente que temos num pátio de produção, temos as demarcações do pátio de produção. A demarcação da zona de perigo, a demarcação da passagem de pedestre, demarcação para as empilhadeiras e outras máquinas móveis. Então, tudo é demarcado para gerar uma segurança para o trabalhador. E a zona de perigo, ela vai ter a sua dimensão conforme o risco da máquina a ser operada. Então, ela é toda desenhada em cima das características da máquina. A zona de perigo é aquela que ele fica só o operador, certo? Então, esse design é montado conforme a característica da máquina. Entende-se por alternativas técnicas existentes as previstas nessa norma e seus anexos, bem como nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis. Então, quando não existe uma norma específica, não uma norma regulamentadora, uma norma técnica específica para determinada máquina, vai se buscar no exterior e fazer a tradução e adequação para o ambiente nacional.